O senador Marcos Duval, em transmissão ao vivo, comentou o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro pela Polícia Federal, mostrando que a perseguição se insere em um contexto maior de perseguição a conservadores, supressão de liberdades fundamentais e erosão da democracia. O senador arrolou uma série de violações de direitos humanos que vêm sendo perpetradas pelo ministro Alexandre de Moraes nos inquéritos políticos que conduz no Supremo Tribunal Federal, classificando-as como aberrações. Marcos Duval considerou que o indiciamento de Bolsonaro é descaradamente político, lembrando outros exemplos de supostos indiciamentos por acusações completamente fúteis. O senador ironizou: por isso que ele não libera os inquéritos para todo mundo, porque é tanta aberração que ele vai passar vergonha. O senador listou várias violações de direitos que sofreu quando ele próprio foi alvo do ministro, desde a violação de direitos de qualquer cidadão até a violação da imunidade parlamentar, lembrando que a instauração de procedimentos para fazer fishing expedition é vedada no direito brasileiro. O senador enfatizou o caráter arbitrário das diligências ordenadas nos inquéritos conduzidos pelo ministro e enfatizou o caráter midiático das investigações. É só para jogar na imprensa e queimar a imagem da pessoa. Falaram que a Polícia Federal fez busca e apreensão na casa do senador Marcos Duval. E o que encontraram? Levei para a OEA e falaram que só isso é suficiente para dar o start no Tribunal Penal Internacional contra o ministro Alexandre de Moraes. Marcos Duval mostrou o ridículo do indiciamento do ex-presidente, apontando a ausência de provas de envolvimento de Bolsonaro. Dirigindo-se aos policiais federais, o senador lembrou que o cumprimento de ordens ilegais não pode ser alegado como escusa para atos ilegais e afirmou que órgãos internacionais já estão informados sobre as violações de direitos que vêm ocorrendo no Brasil. O senador alertou ainda que as tentativas de prejudicar Bolsonaro com esse tipo de ação não estão gerando os resultados desejados. Ele disse: o que eles estão fazendo com o Bolsonaro é tentar diminuir a força política dele, mas eles se ferram. Quanto mais fazem isso com o Bolsonaro, mais ele cresce, mais ele incha, com as injustiças que veem que estão fazendo. Vocês não entenderam? Ele fez ressurgir a direita no Brasil. Se ele morrer hoje, vira um mártir. Se prender, vai ser presidente por muitos anos. Ele é um fenômeno. Mesmo sem poder ser eleito, onde ele vai aparece uma multidão. Goste ou não do Bolsonaro, ele é de fato quem ressuscitou a direita no Brasil. Montou um governo técnico excelente, com profissionais, nada de corrupção, como tem hoje no governo Lula, como a gente escuta. Desde que Lula ganhou a eleição, estão perseguindo. Quem escolhe o chefe da Polícia Federal é o presidente da República. Isso é um desespero para tentar sujar o nome do Bolsonaro. As prisões políticas após o dia 8 de janeiro são alguns dos mais recentes sinais de que no Brasil os cidadãos não vivem em uma democracia. Para um grupo de pessoas e empresas, a tirania ganha contornos de implacável perseguição política e ideológica, e esse grupo marcado vem sendo perseguido há muito tempo, com medidas arbitrárias como prisões políticas, buscas e apreensões, censura, bloqueio de redes sociais e confiscos. A Folha Política já teve todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. A renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, em decisão aplaudida pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Segundo a velha imprensa, que participa ativamente dos inquéritos políticos conduzidos em cortes superiores, a intenção é impedir o funcionamento do jornal, privando-o de sua fonte de renda. Toda a renda de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores está sendo retida sem qualquer previsão legal.
Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes pelo Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático e trazendo os fatos da política brasileira. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Olá, pessoal. Vamos chegando. Tem 2 notícias para dar para vocês. Vamos lá. 2 notícias para passar para vocês que são importantíssimas. Fala, pessoal, sejam bem-vindos. Bom, passou do 500, vamos embora. Falar primeiro aqui sobre a questão dessa denúncia. Tem uma pessoa aqui que entrou. Vamos falar sobre um pouquinho sobre essa denúncia, né, esse indiciamento do Bolsonaro referente às joias. O que é importante vocês estarem sabendo, gente. Vou mostrar aqui. Seguinte, esse indiciamento já é a 2ª vez que ele é indiciado. E é um movimento puramente político, descaradamente político. Tem muita coisa que acontece em Brasília que não é pautado em cima de lei nenhuma, seja do Código Penal, seja constitucional. É tudo movimento político. Exemplo, vocês lembram que saiu na matéria ano passado, em janeiro e fevereiro, que o Alexandre de Moraes tinha me denunciado e que não sei o que eu seria investigado e tal. Aí as denúncias que ele fez, quando nós tivemos acesso aos autos, a advocacia do Senado, fica aqui a vergonha alheia, por isso que ele não libera os inquéritos para todo mundo, porque é tanta aberração que ele vai sofrer chacota já antes de ter a... Aí, uma delas, violação à imunidade material. Ele que cometeu, hein? Os parlamentares são protegidos por suas opiniões, palavras e votos. A restrição do uso das redes sociais infringe a imunidade e tal. Outro ato contra a Constituição que o Alexandre fez. Impedir o uso das redes sociais limita a comunicação do senador com seus eleitores, violando o artigo 220 do Código da Constituição Federal. O sigilo das fontes é essencial para o livre desempenho do mandato parlamentar, artigo 53 da Constituição Federal. Medidas cautelares que afetam os parlamentares devem ser deliberadas pelo parlamento em 24 horas, artigo 53, parágrafo 2 da Constituição Federal. Violação do foro privilegiado. A PGR é responsável pelas investigações contra parlamentares. Medidas cautelares sem a anuência da PGR iniciadas pela Polícia Federal violam o Estatuto do Congressista. Fishing Expedition, pesca predatória. Violação dos princípios do processo penal. Medidas cautelares devem ser específicas. Mandados de busca e apreensão genéricos configuram o ficha expedício, violando o artigo 243 do Código de Processo Penal. Isso ele cometeu as irregularidades. Sou eu não. Direitos ainda violados. Tal. Aí começa a falar aqui. Bom, resumindo, joga na imprensa que a Polícia Federal está investigando. Primeiro, não é a Polícia Federal oficialmente, é o ministro que com o seu grupo, incluindo delegados da Polícia Federal, prepara o que ele quer, da forma como ele quer, e vai. Chegou o absurdo. Esquece o Marcos Duval como pessoa. Imagina aqui a função do senador da República. Então, é um senador da República que está falando com vocês. Então, o ministro, quando veio a denúncia da Polícia Federal, dizendo que inclusive pede a prisão do senador Marcos Duval.
é de tanta, como é que fala assim, inexperiência, que dá vontade de rir, porque não existe isso. Quem determina a prisão ou não é a PGR, e aí vai ser sorteada no STF, para depois ir para o Congresso, para depois ir para o Conselho de Ética, para depois o Conselho de Ética colocar a posição que se autoriza ou não. Então, assim, dá vontade de rir, porque é bizarro, é só para jogar na imprensa, para queimar a imagem da pessoa. E Polícia Federal fez busca e apreensão na casa de Marcos Duval. Olha quantas irregularidades, infrações contra a Constituição, para não dizer pior, né? Contra a Constituição. Então isso daqui eu levei para a OEA, eles ficaram assim, só isso daqui já é suficiente para dar start na OEA, no Tribunal Criminal Internacional contra o ministro Alexandre de Moraes. Só isso. E tem muita coisa, gente. Vocês não têm ideia. Agora, o Bolsonaro ser indiciado por joias. Não tem nenhuma gravação dele falando sobre isso, ou pedindo isso, ou dizendo que a recebeu, ou que agradeceu, ou nada. Não tem áudio, não tem vídeo, não tem nada, absolutamente nada. E aí, no inquérito, colocaram como indícios de possibilidade do presidente Bolsonaro estar... Cara, eu falo assim, o pessoal falar o seguinte, olha, eu já avisei a vocês, cumprir uma ordem que já tem conhecimento que é ilegal o cumprimento da ordem também. Então o Tribunal Criminal Internacional vai pegar tanto quem deu a ordem quanto quem cumpriu a ordem. Pessoal da Federal, pelo amor de Deus, vocês estão botando os seus na reta aí, por causa desse ministro que vai cair. Não tem jeito, ele vai cair. Agora ficou um cenário impossível dele não cair, porque não depende só agora do Brasil. Porque se dependesse do Brasil, eu não tinha esperança, porque o sistema trabalha de uma forma inacreditável. Então, se o Bolsonaro, vamos supor que o Bolsonaro quisesse trazer essas joias. Primeiro, quando nós temos os parlamentares, o passaporte diplomático. Bom, esse passaporte diplomático, tem algumas informações aqui dentro que a gente não pode dizer, mas ele é o ponto de ninguém pode encostar, ninguém pode abrir, tá? Porque você está em uma missão diplomática, a gente não passa pela imigração, não passa pela alfândega, então não tem abertura de mala, não tem abertura de nada. Você, quando você passa, você já vai para outro setor, para outro portão, e faz um caminho totalmente diferente por questões diplomáticas. Ah, mas por que não abre a mala? Porque pode ter assuntos, documentos, arquivos, equipamentos tecnológicos. Então, assim, não se abre a mala de um diplomata. E para ter esse passaporte diplomático, não é qualquer um que pode ter. Então, assim, você tem que ter uma vida anterior com uma história, né, ilibada e tal. Então, na última vez que eu estive nos Estados Unidos, em Washington, para poder levar mais documentos, simplesmente o próprio oficial da imigração americana me pegou na porta do avião e me conduziu para o setor lá de diplomatas, e entrei no carro do governo e fui pro Capitólio. Então, assim, não existe, em momento algum, ele até pediu meu passaporte. Ele já sabia que era diplomático e falou assim, eu falei assim, não, mas não vai carimbar, não vai passar nada? Não. Ué, então se eu quiser, eu posso ficar quanto tempo aqui? Até seus 70, 80, 90 anos, você que escolhe, ou a semana que vem. Então, vamos supor que eu sei que tem aquelas joias. Aí eu vou para lá num avião comercial normal. Pego o voo, salto no aeroporto, entro nos Estados Unidos, pego as joias, guardo as joias. Na hora de voltar para o Brasil, eu só mostro o passaporte. O
o fiscal da alfândega não pode nem abrir para ver o que é, e aí você passa direto. Simples assim. Isso todo mundo sabe quando entra a primeira semana, porque a gente tem uma aula do que pode, que não pode, das prerrogativas e tal. Então, só que isso daqui estava resolvido. A inocência foi tão grande, e sem ter ciência do valor e nada disso, que o próprio ministro, acho que foi junto, que também tem esse passaporte diplomático, ele pediu pro auxiliar dele botar na mochila, que o auxiliar dele não tem esse passaporte. De tão sem ter noção de se aquilo ali era uma joia ou bijuteria e tal, né? Então, e não é aquele valor que foi soltado na época, não. Então é isso, é uma coisa absurda. Se ele indo com o presidente numa aeronave presidencial, é muito mais flexibilizada essa questão da entrada. Aí o que a gente faz? Igual nós chegamos numa reunião no Emirados Árabes. Nós chegamos no avião, aí veio uma autoridade do Emirados Árabes, pediu para ficar com os passaportes, nós entregamos. E aí ele falou, então daqui a pouquinho vocês vão para uma sala VIP, vocês vão lá descansar um pouquinho, tá, e já estou trazendo as malas de vocês, que nós não vamos abrir, vamos trazer direto para cá, com o passaporte de vocês, porque aqui a gente precisa carimbar. Tá bom. E assim foi. Eu até achei estranho de ficarem com ele, mas cada país tem um jeito, né? Mas nos Estados Unidos eles nem abrem. Quando teve a busca e apreensão aqui na minha casa, só para poder queimar minha imagem pro brasileiro, o pessoal falou assim, Ih, não posso nem encostar nisso. Só para vocês terem ideia. O delegado falou, não posso nem encostar nisso. Ele até falou, pega você, senador, pega você e guarda. Aí ele tirou a mão assim, aí eu tive que pegar e guardar. Bom, então se ele estivesse chegando num avião presidencial para buscar joias, ou para fazer qualquer assunto referente a tratamento entre dois países, investimentos, enfim, qualquer coisa, qualquer motivo, qualquer reunião, aí pegava joias, botava dentro da aeronave, botava dentro do avião presidencial, partiu. Ah, mas foi encontrado dentro do avião da Força Aérea drogas de um piloto. Ele é um funcionário da Força Aérea. Então ele não é não tem um diploma, um passaporte diplomático por ser presidente da República, por ser senador da República, por ser um ministro de Estado. Então não tem isso. Então assim, o próprio ministro de Estado pediu pro rapaz, o auxiliar dele, botar na mochila dele. Eu falei, eu já sabia que eu não era esse valor, porque o cara não tem que ser tão bizarro, bizonho para fazer isso, entendeu? Então não se preocupem com isso e viralize esse vídeo. O que eles estão fazendo com o Bolsonaro é tentar diminuir a força política dele. Só que eles se ferram, esse governo, porque quanto mais faz isso com o Bolsonaro, mais ele cresce, mais ele incha e mais injustiça as pessoas veem com o que ele está sofrendo. Bolsonaro foi que ressurgiu com a direita no Brasil. Acabou. Vai ficar para a história isso. O atual governo, vocês não entenderam, não. Que ele já vai, se ele morrer hoje, já vai entrar para a história. Vai virar um mártir. Se prender, meu Deus do céu. Aí é presidente por muitos e muitos anos. Não dá mais para tirar isso do Bolsonaro. O cara é um fenômeno. O cara, sem poder ser eleito, aonde ele vai, aquela multidão. Então assim, goste ou não do Bolsonaro, ele é de fato o que ressuscitou a direita no Brasil e montou um governo que eu fui testemunha, um governo técnico, um governo excelente, profissionais abertos, nada de corrupção, não tinha conversinhas em bastidores como a gente tem agora, a gente escuta, nada. E olha que eles estão tentando, desde quando eles perderam a eleição, o governo perseguindo. Porque quem escolhe o chefe da Polícia Federal é o presidente da República.
Então ele vai escolher quem ele gosta, quem tá com ele, quem é amigo, quem compactua. Então ele fala assim, ó, eu quero que dê um jeito aí, ache alguma coisa e para acabar com o Bolsonaro. Porque ele falou para todo mundo do ódio que ele tem, que ele ia destruir todo mundo. Não tem nada de novidade para mim. Então eu tô passando para vocês o seguinte, foi indiciado, ainda tem que ir para PGR. Para PGR ver se de fato ele estava envolvido. Vai ver que não vai estar. Para depois a PGR então mandar para o STF. Para depois. Então, gente, nem STF deveria ser outra instância, porque ele não tem foro privilegiado, ele não está em cargo público nenhum. Então é bizarro isso daqui. Isso aqui é um desespero para tentar sujar o nome do Bolsonaro. Então, essa questão de indiciamento de joias é bizarro a nível máximo. Se ele soubesse que aquelas joias valiam aquele valor, qualquer um que tivesse uma agenda nos Estados Unidos, pegou joias, botou, normal, porque é um presente. Pode até ser que depois, mas eu tô vendo aqui que é para a Federação, República Federativa do Brasil. Não tá escrito que é para mim. Não, então eu tenho que entregar pro erário. Então, se não tiver escrito nada, pode ser que tenha dado de fato para a esposa do Bolsonaro, porque lá eles têm muitas mulheres, né? Então, o elogio à mulher alheia, para eles, é um elogio ao marido. É igual você ter uma Ferrari, que você anda pela Ferrari, o pessoal, caramba, olha lá, Bolsonaro com uma Ferrari. Então, assim, olha lá o Bolsonaro com uma mulher linda, educada, fina, respeitosa. Então, é natural para eles. Para eles é como se ele estivesse parabenizando o Bolsonaro pela escolha de ter uma mulher daquela. E para eles, isso daí não vale nada. Deixa eu dar só uma ideia para vocês aqui. Não vai prender Bolsonaro, não. Não vai prender Bolsonaro, não. Agora, se prender, ele tá eleito assim. Eu vou explicar para vocês o caminho, o que vai acontecer até dezembro. Então, reforço aqui, esquece esse indiciamento. Isso é puro movimento político. Puro movimento político. Não tem nada que possa estar interferindo nisso aqui. O cartão de vacina e tal. Não tem nada ligando ele a pedido, a solicitação e tal. Porque ele deixava claro para todo mundo, até nos Estados Unidos, ele comeu pizza na calçada porque não tinha cartão de vacina. Se tivesse o falsificado, ele mostraria o falsificado, não é? Não tá óbvio isso? Tá óbvio, né? Então, assim, porra. Aí eu fico chateado com o pessoal da PF que segue essas ordens aí, imorais, né? Além de ser ilegal, de ser imoral. Eu teria vergonha de assinar um inquérito desse. Nossa Senhora. Como eu tô sabendo que tem muitos policiais federais que começaram a negar de cumprir missões do Alexandre. Aí sim, esses merecem o nosso respeito, Brasil. Porque na lei, no Tribunal Criminal Internacional, como eu disse, quem dá a ordem ilegal e quem obedece a ordem legal e executa, está cometendo o mesmo crime e pega a mesma penalidade, que é de 20 anos de cadeia, por cada ação ilegal, Imagina esse tempo todo. Bom, então essa questão do Bolsonaro, gente, quando vocês estiverem vendo isso e a esquerda curtindo isso, ri porque eles não vão ter nada depois disso. Eu fico até com dó. Não tá de comprar aquele biscoitinho e ficar dando biscoitinho para ficar mais calmo, então, porque o nível de ódio dos petistas é impressionante. E uma hipocrisia a nível... Nossa Senhora.